professora Valéria, ao professor Ribamar, essa equipe técnica maravilhosa, juntamente com a Gisele Vidal, desde já agradecendo aqui. E já falei bom dia. Tá, então, bom dia, Luciano. A Arlete, a Rosana, bom dia, a professora Rosana lá do técnica Rosana. Belo, né? Certo. Elisângela, bom dia. Então, vamos começar agora, que já temos bastante servidores já assistindo a nossa live. Então, bom dia a todos os servidores da SEDUC, da Quintaúri, aqui em Santarém. Gente, que bom que nós estamos aqui. É um prazer estar conosco, com vocês, nessa live que é denominada Quintaúri e o trabalho pedagógico no contexto da pandemia. É um tema importante de se discutir, e o nosso objetivo hoje, com vocês, com todas as equipes gestoras das escolas, é fazer essa retomada desse trabalho, né? Nós estamos voltando, nos reaproximando de vocês através, mesmo que seja virtualmente, né, através desse canal, mas é importante esse novo contexto, essa reaproximação dessa forma, para que nós possamos conversar, dialogar. Então, o nosso objetivo hoje é fazer esse diálogo com todas as equipes gestoras de todas as escolas da rede estadual aqui em Santarém, né? Nós vamos ter aqui presente conosco o professor, o diretor da Quintaúri, o professor Alcindo Moisés, que é especialista em educação, notado aqui na Quintaúri, a Cassiane Perim, que é psicóloga do setor psicossocial, juntamente aqui com a Edileuza Lobato, assistente social, e nós estaremos hoje falando com vocês, dialogando. Nós estamos aqui recebendo mensagens no chat, podem ficar à vontade, podem ter questionamentos, podem fazer perguntas ou contribuições, sugestões. Nós estaremos lendo e tentando responder o que for necessário, preciso, que vocês estiverem colocando aqui no chat. Então, fique à vontade. Bom dia a todos. E, nesse momento, eu vou chamar o professor Francisco Nascimento para fazer essa acolhida primeira que precisamos, tá bom? E aí, diante dessa live, no decorrer, nós vamos conversando, dialogando com os nossos convidados aqui. Então, bom dia a todos, fiquem à vontade, professor Francisco Nascimento. A todos os servidores da SEDUC, Quintaúri e Santarém. Gostaríamos de dar boas-vindas a todos que estão assistindo essa live, intitulada Quintaúri, o trabalho pedagógico no contexto da pandemia. Mas, antes de tudo, gostaria de acolher a todos vocês, servidores e suas famílias. Uns foram acometidos pela Covid-19, passando por momentos difíceis, mas estão aqui. Outros perderam entes queridos. A estes, nossos sinceros sentimentos. Queremos, enquanto instituição, nos solidarizar com todos e com a família de cada um. Dizer que Deus restaure cada vida, cada família neste momento. Faremos um breve histórico desse momento pelo qual passamos. Em 18 de março de 2020, as atividades escolares, as aulas foram suspensas pelo governo do estado do Pará, por meio do decreto 609, de 7 de março de 2020. Depois tivemos o decreto número 800, de 31 de maio de 2020. A resolução número 102, de 19 de março de 2020, do Conselho Estadual de Educação, Pará. A resolução número 250, de 1º de abril de 2020, também do Conselho Estadual de Educação do Pará. A resolução número 286, de 18 de junho de 2020, do Conselho Estadual de Educação Pará. A nota técnica conjunta número 1 de 2020, também do Conselho Estadual, que estabelece orientações para o retorno às aulas
após suspensão das atividades em decorrência da pandemia do Covid-19. Nota técnica conjunta número 02 de 2020 do Conselho Estadual de Educação, que versa orientações sobre o retorno das aulas após suspensão das atividades em decorrência da pandemia do Covid-19. Educação indígena, do campo, quilombola e povos tradicionais. A nota técnica conjunta número 03 de 2020 do Conselho Estadual de Educação, que esclarece a nota técnica conjunta número 1 de 2020, o parecer número 05 de 1º de junho de 2020, do Conselho Nacional de Educação. Reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia do Covid-19. O decreto número 800 teve atualizações que, por fim, nos trouxe de volta presencialmente. Esse decreto nós retornamos às atividades nos horários normais, de todos os nossos servidores, com exceção daqueles servidores que são do grupo de risco e aqueles servidores também que estão de férias, né? Então, ele também trouxe uma situação pelo que o servidor, se ele quiser, que ele é do grupo de risco, mas ele quer voltar às atividades, que ele volte de forma que ele possa estar voluntário, que eles possam estar por livre e espontânea vontade, para estar trabalhando. Então, assim, ele decide, ele quer voltar, ele acha melhor estar no trabalho. Então, seria bom que os nossos gestores possam fazer um documento para que esse servidor que quer voltar por livre e espontânea vontade, que ele possa assinar esse documento para dizer que ele está de acordo em retornar ao trabalho. E aí, essas nossas atividades, elas retornarão à parte administrativa e pedagógica. E, a partir daí, a gente começa a trabalhar de forma presencial. Vale ressaltar também que a nossa unidade regional já voltou ao horário normal, né? Nós vamos só completar essa semana, mas a partir de segunda-feira, a URI já vai estar funcionando de 8 às 17, sendo que nesse período de 8 às 14 será atendimento externo ao público, e pela parte da tarde, atendimento interno, né? Trabalho interno, mas a gente atende aquele diretor que precisa resolver qualquer situação referente às escolas. Então, a partir do dia, nós estamos no aguardo, dia 15 de agosto, que o governador vai anunciar se nós teremos o retorno gradativamente das séries terminais, principalmente os terceiros anos, né, pelo qual os alunos estão estudando para o Enem. Então, dessa forma, nós estaremos trazendo as nossas atividades de forma presencial, a parte administrativa e pedagógica. Então, nós estamos agradecendo também a todos os nossos servidores que estão nessa live, agradecer todo o apoio que nós estamos tendo aqui no nosso Núcleo Tecnológico Educacional, de todos os nossos servidores que estão assistindo essa live, né? Vale ressaltar que a nossa unidade, ela não parou nenhum dia, o trabalho sempre foi intenso, buscando sempre atualização, buscando sempre estar trabalhando de forma conjunta com os nossos gestores, com os nossos pedagogos, nossos secretários. Então, meu muito obrigado, um bom encontro, uma boa live para todos nós. Obrigada, professor Francisco. Bem, gente, nós precisamos retomar, né, o trabalho pedagógico das escolas, já, como o professor Francisco já falou, nós faltamos, e de tantos documentos que ele citou, né, pareceres do Conselho Nacional, pareceres do Conselho Estadual, resoluções, notas técnicas, o decreto, tantos documentos editados. 1º de julho, nós estamos, enquanto coordenação de ensino da Quinta
trabalhando nesses pareceres, nessas notas técnicas, fazendo a leitura, estudando e esperando também da nossa sede né, diante desse contexto. Ficamos inquietos também porque nós sabemos que amamos nosso trabalho, precisávamos de uma organização em rede, reorganizar o nosso trabalho pedagógico, o que fazer nesse momento que nós não temos o nosso aluno na escola, mas temos que continuar o nosso trabalho. Então, de acordo com todas essas notas técnicas, todos esses documentos editados, né, resolvemos fazer essa live para nos sentir realmente mais seguros junto com vocês. Lembrando que nós sabemos que todos nós, falando de SEDUC, SED, as URIs, as USES, estamos inseguros diante desse contexto. É um contexto novo que apareceu para nós, para que nós pudéssemos, mais uma vez, superar tudo isso. Então, chegamos até a modificar as datas várias vezes, esperando quais seriam os retornos da nossa sede, do próprio governador, se retomávamos ou não as aulas, como é que está, tudo isso. Então, resolvemos fazer essa live hoje, por isso, né? Diante dessa situação toda, nós resolvemos trabalhar em 4 eixos, pedagógico, tecnológico, o psicológico e o sanitário, que nós temos que trabalhar dentro de um direcionamento que hoje acomete a todos nós. Então, nesse contexto, nesse eixo pedagógico, o professor Alcindo, ele vai estar dialogando conosco, falando o que nós estamos pensando, né, para desenvolver nas escolas juntos com todos vocês, tá? Então, qualquer fala, qualquer dúvida, pode usar o chat, a gente, no final, dá uma respondida a todos vocês que perguntarem, ok? Professor Alcindo, pode ficar à vontade. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui, nesse momento tão inusitado, nesse momento tão cheio de expectativas, né, do amanhã, ou, melhor dizendo, do hoje, né? Então, estamos nessa live para que possamos dar contribuição, orientações, reflexões do nosso trabalho. O eixo a ser debatido, orientado, discutido, analisado, é a questão do eixo pedagógico. Nesse eixo pedagógico, nós vamos fazer uma reflexão sobre o novo normal da educação. O conceito de normal para nós mudou totalmente. E esse novo conceito de normal é um conceito que remete a incertezas, como será o amanhã, né? Como vai ser o nosso destino, digamos assim. E nesse novo normal, causado pela pandemia do coronavírus, do Covid-19, ele nos causou impactos grandiosos, inimagináveis. Nós fizemos um planejamento, esse planejamento hoje está sendo revisto, refeito, e mesmo a gente refazendo, replanejando, é o né? Aquilo que vai ser feito novamente, aquilo que vai ser adaptado novamente. Então, o coronavírus, ele trouxe isso para nós, está trazendo isso para nós. E provocando sérias mudanças. Dentre essas mudanças, em todas as áreas, em especial na educação, que é o que nos interessa no momento, vem trazer essa reflexão das formas de ensinar e de aprender. Na licenciatura, gente, em Psicologia da Educação, esse tema ele é bem discutido, como se aprende. Mas esse tema nunca ficou tão evidente nesse momento. Mudanças na forma de ensinar. Eu fiz um planejamento antes do ano letivo e com as metodologias e tudo. E agora? Replanejando e revendo esse planejamento, ele vai nos remeter a outras metodologias, umas que a gente nem pensava em utilizar para garantir a aprendizagem do nosso aluno. Nós sabemos que o aprendizado ele é diferente para cada indivíduo. Tem gente que aprende ouvindo mais, vendo mais, escrevendo mais, enfim, é diferenciado, né? Se na sala de aula isso era visível e nos dava certos trabalhos,
Imagine agora a possibilidade de termos as duas aulas presenciais ou remota. E aí temos que garantir essas diferenças, temos que levar em conta essas diferenças do aprender, porque ela é distinta essa forma. A mente, ela processa a informação de maneira bem diferente, bem distinta. De repente, nessa fala aqui, alguns vão pegar um ponto bem interessante para eles, outro ponto. E assim vai. Então, nesse novo normal de educação, é preciso considerar esses pontos, porque não existe uma maneira correta de aprender. Cada ser se adapta ao estilo de aprendizagem. Então, a forma de como eu ensino, nem todos vão aprender com o jeito que eu estou ensinando. Então, tem que buscar outras formas para promover a aprendizagem, porque a nossa mente, ela vai se adaptar ao estilo de aprendizagem que cada um tem. E aí, hoje mais do que nunca, a discussão dos métodos que serão utilizados e dos métodos utilizados pelo professor, são eles que vão facilitar a aprendizagem. Foi feita uma pesquisa com os técnicos da URI junto às escolas acerca desse novo normal de educação. Como estão os nossos alunos? O que eles têm, como eles estão no sentido de acompanhar essas mudanças e as respostas. Eu vou só apresentar alguns itens do questionário, mas esses itens que serão apresentados agora, eles já nos dão um direcionamento do que nós podemos fazer. Cada escola é uma realidade. E cada escola, ela vai usar as informações como lhe convém para atender às suas especificidades. Então, se perguntou para os alunos sobre a questão do período de suspensão das atividades. O que ocorreu nesse período? 42% disseram que as aulas regulares foram substituídas por atividades não presenciais. Aliás, desculpe, os 45% disseram que não houve a realização de aulas substitutivas nas aulas regulares, ou seja, esses 45% de alunos não tiveram acesso a aula nenhuma. 34% não sabem informar se houve, se não houve, e sim, 20% as aulas regulares foram substituídas por atividades não presenciais. Então, esse pequeno grupo de alunos, 20%, eles tiveram algum contato com aulas, mesmo sem estar presente na escola. Sobre a questão dos recursos que a escola tem oferecido para as atividades não presenciais, 55% dos alunos, eles disseram que nenhum recurso foi disponibilizado pela escola. Só lembrando que realmente não houve orientações para fazerem isso, né? Mas algumas escolas tiveram autonomia e realizaram. 30% disseram que matérias digitais, tais como vídeos, redes sociais, correio eletrônico, plataformas com conteúdos de aprendizagem, e 14% nenhum recurso foi disponibilizado pela escola. As mídias que eles utilizaram para acesso, dos que tiveram acesso, 93% foi via celular. Depois, 47% pela TV, 19% pelo notebook, 11% pelo computador, tablet 3% e não tem acesso 3,2%. Os que têm acesso à internet, 90% disseram que tem acesso à internet. E 9,5% disseram que não tem acesso à internet. Sobre a qualidade da internet que o aluno teve acesso, 39% disseram que regular. 29% boa. 18% ruim. E as duas minorias, os que estão lá de verde, excelente, e lá de lilás não tem acesso. Então, olha só, esse universo de alunos com acesso à internet. Os que têm acesso, os que não têm acesso, que a internet é boa, é ruim, enfim, todo esse contexto em que estão os nossos alunos. E o tipo de internet que eles usam, 63% pelo Wi-Fi, 32% pelo celular 3G ou 4G. E uma pequena porcentagem
não têm acesso à internet e outros ouvem pelo rádio e outros meios. 49% disseram que eles não têm participado das aulas disponibilizadas pela SEDUC na TV Cultura. 49% não têm participado. 24% parcialmente participado. 17% não teve conhecimento. Foi um certo número até um pouco elevado. E 8% sim. Então, mais outras informações, sobre se eles acessaram o site da Educa Pará, 42% não teve conhecimento desse site. E é interessante que nós precisamos disseminar esse site, a própria plataforma da SEDUC. Lá tem várias informações, inclusive nesse site tem simulado de todas as áreas de conhecimento. O aluno que teve acesso, ele pelo menos teve aquisição de uma bagagem de conhecimentos. 33% não acessou o site e 23% sim. Sobre essa questão em que estamos vivendo da pandemia e se é possível realizar a atividade de ensino remoto, 72% disseram que sim e 27% que não. Então, tem alunos os que têm acesso provavelmente à internet, eles percebem a importância do ensino remoto. Então, nesse contexto, é preciso considerar a educação como um direito ao aluno, do aluno. Independente de quem é esse aluno, ele tem direito à educação. Independente se ele tem internet em casa ou não, ele tem direito à educação. Independente se tem celular, se o celular dele é bom ou ruim, ou se ele não tem Wi-Fi, enfim. Esse aluno, ele tem direito à educação, é um direito fundamental expresso na legislação educacional. É importante que a escola ela tenha esse conhecimento, ela tenha essa consciência que as condições socioeconômicas dos alunos, eles impactam na aprendizagem. Aqueles alunos, por exemplo, que acessaram a plataforma da SEDUC, que têm acesso à internet, eles, com certeza, estão um pouco além daqueles que não tiveram acesso a nada, que não têm internet. Então, como a escola ela vai trazer isso para o contexto da escola e como vai promover ações para que os nossos alunos aprendam, independente do nível socioeconômico dele. Na década de 80 para trás, o fracasso escolar era culpado, colocava a culpa no aluno. E hoje, com os estudos dessa questão, nós sabemos que não. Ele não é culpado porque ele é pobre, ele é culpado de não aprender, não. Isso não existe. Então, temos que pegar essas informações, refletir com os professores e verificar formas de garantir a aprendizagem do aluno. No possível retorno presencial ou remoto, é importante ficar atento para o acolhimento dos sentimentos dos estudantes. Quantos estudantes perderam seus entes queridos, amigos? Nós, profissionais de educação, nos sites de WhatsApp, a gente viu colegas nossos que foram embora, acometidos pelo Covid-19. Amigos, parentes, nesse contexto, as famílias. Então, é o momento de nós sermos empáticos, de se colocar no lugar do outro, não sendo o outro, Olhando uma entrevista voltada para a educação, um entrevistado falou assim: e aqueles que não têm essa empatia, essa competência desenvolvida de empatia, de não saber se colocar no lugar do outro? Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, nesse contexto, essa habilidade, essa competência ela é tão necessária, gente. Inclusive, é a 8ª competência das competências socioemocionais, a empatia. Então, nós precisamos acolher esses alunos, que já, numa linguagem bem cruel, que já vem destruído dessa situação da pandemia, em todos os sentidos, não só relacionado às perdas, mas à distância dos amigos,
de querer aprender e não ter internet em casa, enfim, são vários contextos. E aí a grande pergunta, de onde iniciar as propostas pedagógicas? Vamos começar da onde? Estamos em replanejamento. Vamos começar da onde? Do ponto que se achava antes da pandemia, eu parei aqui, então é a partir daqui que eu vou continuar. É assim que vamos fazer, será? Então, só lembrando que os conteúdos, embora importantes, não podem se sobrepor às nuances humanas tão necessárias no cenário educativo. Que nuances são essas? Se antes da pandemia havia outras nuances que às vezes nem era percebido pela escola, agora, mais do que nunca, o nosso olhar clínico para poder trabalhar o conhecimento precisa ser ampliada. Porque o nosso aluno, nós, seres humanos, somos seres de sentimentos. E nos impactamos com o que acontece ao nosso redor. A gente sempre ouviu falar que a sociedade tecnológica ela muda rapidamente. Então, esse conceito de mudar rapidamente, hoje, está mais do que nunca evidente. Tudo mudou tão rápido. Nós nem dormimos para acordar mudado, com o mundo mudado. Antes de dormir, o mundo já estava mudado e nós tivemos que dormir pensando como vai ser o amanhã. Né? Então, antes de trabalhar o conhecimento, que é necessário, sim, é importantíssimo, os conteúdos, né? Levar em conta essas nuances humanas. E lembrando que o foco hoje do retorno é acolher a todos. Esse é o nosso primeiro foco. Se eu passo por cima disso, eu vou desvalorizar os sentimentos, eu vou desvalorizar o ser humano, a pessoa humana. Até porque, de todos os valores que existem no mundo, o primeiro valor mais importante é a vida. Esse é o primeiro valor mais importante. Se eu valorizo a vida, eu vou valorizar todos os outros. E nós precisamos valorizar a vida. E alguns princípios que poderão ser considerados para a elaboração e o fortalecimento do replanejamento. O primeiro objetivo o primeiro princípio seria qualificar, intensificar o diálogo da Secretaria de Educação e as unidades escolares. Isso o professor Francisco tem feito, várias reuniões pelo Meet com os gestores escolares, né? As reuniões, elas são tão necessárias, tão importantes, porque elas agregam todo mundo em prol de um único olhar. Né? E as orientações dadas para os gestores, né? A gente via nas reuniões que houveram, muitos questionamentos, muitas dúvidas, e foi importante, e é importante intensificar esse diálogo, para a gente também compartilhar e também sugerir, ambos sugerem, não é ninguém dizendo, olha, assim é assado. Existem os documentos orientadores para esse momento de pandemia, que são importantes, que devem ser levados em conta, mas também dialogar para que haja uma compreensão em conjunto. E ninguém pode... Gente, não é possível ficarmos sozinhos. Nesse período, não. A união é necessária, seja presencial ou seja online. E também valorizar os conhecimentos oriundos dos núcleos familiares. Então, no replanejamento, o aluno, se ele já tinha um conhecimento prévio das coisas, mais do que nunca esse conhecimento prévio, ele precisa ser valorizado. Ele vem com uma experiência dolorosa, sim, mas toda dor, ela causa conhecimento. A cada dor, ela abre possibilidades. Tudo que nós temos de comodidade, de conforto, surgiu através de pesquisa de problemas que houveram naquele período. Nesse momento de dor, os cientistas estão buscando a vacina. Espero que nós possamos usar essa vacina. Mas quem se beneficiaria mais ainda são os que virão depois de nós. Então, nesse momento de dor, se contando a vacina para a cura ou combater o Covid-19. É importante também manter as relações de cuidado com o outro, na preservação da saúde das pessoas.
Nós temos tarefas a cumprir, nós temos obrigações a cumprir, só que algumas dessas tarefas e obrigações, elas precisam de cuidado. Então, esse olhar do cuidado com o outro é necessário. Como disse, é a vida que está em jogo. E nessa vida nós precisamos um do outro. Planejar o retorno das práticas cotidianas das escolas, considerando a valorização humana. Essa questão do ser humano está em alta hoje. E nunca se valorizou tanto o ser humano quanto nesse momento. A gente vê a nível internacional, né, os governos que se preocupavam só com a economia, hoje eles estão se preocupando com as vidas. Eu achei uma das maiores lições nessa questão foi isso. Nunca se preocupou tanto com a vida quanto agora. Então, que no nosso retorno, ao planejar esse retorno, levar em conta a valorização humana. Estruturar também propostas que atendam às recomendações de cuidados com os estudantes profissionais nas unidades escolares. Então, caso haja retorno presencial, esse cuidado deve ser redobrado. A gente viu que em lugares que iniciaram aulas tiveram que fechar porque esse cuidado não foi tão bem olhado. Então, é preciso ter esse cuidado com os estudantes, né, na questão da saúde, dar todas as condições para que eles cheguem na escola e saiam sem um comprometimento com a sua saúde. E aí vai depender, claro, do nosso governo de equipar as escolas com a questão dos materiais ideais para a higienização e também nós, nesse contexto, ficar fazendo toda a orientação e esse olhar da não aproximação, de tocar nas coisas dos alunos, enfim. Então, olha só, esse cuidado deverá ser redobrado. Lembrando que o aluno tem direito à educação. Então, cabe à escola garantir aos estudantes o direito à aprendizagem e ao desenvolvimento saudável. Então, temos escolas que têm ensino fundamental 1. Aqui no município tem as creches que não irão voltar, mas nós temos ensino fundamental 1 na rede estadual. Então, ele precisa se desenvolver sadiamente. Não só cognitiva, mas também fisicamente. E é o que a gente está fazendo agora, junto com essa live para todos, né? Precisamos propiciar aos gestores e educadores apoio técnico. Vai ter essa live, vai ter outros encontros remotos que nós estamos planejando para todos, em especial para gestores e técnicos, para trabalharem com os professores. Essa nossa primeira experiência aqui, ela já é o pontapé inicial para isso. Nós nunca tínhamos feito esse tipo de trabalho. Está sendo bem interessante, está sendo muito bom, né? E cada um de vocês no conforto do seu lar, né? Ou do seu trabalho, tendo acesso a essas informações. E, então, nós precisamos propiciar isso. Preservar conexões entre os indivíduos envolvidos no contexto da escola, né? Todo mundo. Hoje nós estamos, digamos assim, no mesmo barco. A equipe técnica está no mesmo barco, a comunidade está no mesmo barco, responsáveis, professores, todos nós. Então, essa rede de conexões, elas serão necessárias, muito necessárias para hoje. Então, é preciso zelar por isso, cuidar disso, não se isolar. Hoje em dia não dá mais para a gente trabalhar sozinho, aquele conceito de que não somos uma ilha, ele está servindo tanto para esse momento. Então, nós temos aqui, neste momento de live, né, de trazer orientações para os professores, né, para que eles selecionem as competências e habilidades já trabalhadas por componentes. Então, nós paramos, sim, dia 18 de março, não houve mais aulas, mas é importante o professor olhar no seu planejamento inicial até onde ele trabalhou. Que conteúdo você ficou, que competências foram trabalhadas e desenvolvidas. E a partir daí, nesse replanejamento, é preciso
que o professor possa pensar quais as competências e habilidades precisam ser desenvolvidas e que são necessárias para a série seguinte. Aí você tem, sim, que olhar o seu plano. Vai dar para trabalhar tudo que eu planejei? Não vai dar. O tempo, a forma de... Caso inicie, né, as aulas, não vai dar tempo. Todo aquilo não. Mas aí você vai fazer uma peneira. Quais são os conhecimentos, quais são as habilidades, quais são os conteúdos que o aluno precisa aprender. O aluno lá do 8º ano precisa aprender para estar no 9º ano. O aluno da primeira série precisa aprender para estar na 2ª série do ensino médio. O que o aluno da 3ª série do ensino médio precisa saber desenvolver para enfrentar o Enem. Isso sim você pode fazer. Né? Já que o aluno tem direito à educação, e nesse contexto da pandemia nós temos que ter essa habilidade, fazer uma peneira, e que habilidades, tenho que pensar nisso, que habilidades é preciso para que os nossos alunos possam ir para a série posterior. E nesse contexto se discute os métodos de ensino. Né? Se você olhar o seu plano, lá está lá na metodologia os métodos que você vai trabalhar para que o aluno aprenda. Com certeza, algumas metodologias serão modificadas para atender o contexto atual. Uma dessas é o ensino remoto. É importante diferenciar ensino remoto de EAD, educação à distância. O nosso caso, por exemplo, segunda-feira que vem na rede estadual, todo o trabalho vai ser ensino remoto, não terá ensino presencial. Caso na rede estadual tenha ensino remoto, lembrando que não é EAD. Na EAD tem uma plataforma pronta, um grupo de especialistas prepararam todo o material que será disponibilizado para os alunos. O aluno entra na plataforma, baixa o material, faz o estudo, faz a avaliação e tem um tutor que vai orientar somente. O ensino remoto não é EAD. Na EAD, quem prepara o material é o professor. Não tem uma plataforma. Ele pode utilizar uma das ferramentas do Google, como o Google Sala de Aula, por exemplo, entre outros. Isso é ensino remoto, porque é o professor que prepara o material, é o professor que vai corrigir o material, o professor vai dar o feedback do trabalho que ele passou de forma remota, ou presencialmente na próxima aula, ou pelo grupo do WhatsApp. Isso é ensino remoto, que é o uso das tecnologias para o aprimoramento do aprendizado com atividades interativas com seus alunos. Dentro do ensino remoto, há uma leque de possibilidades. Há uma leque de possibilidades. O ensino remoto ele faz parte de uma metodologia ativa. Dentro do ensino remoto, existe a sala de aula invertida. Dentro da sala de aula invertida tem o ensino híbrido, que é a união das aulas presenciais com o ensino online, que utiliza as tecnologias da informação e comunicação. Poderá ser isso? Não sabemos. Já foi aberta a possibilidade para o ensino remoto. E aí, da mesma forma que nós vimos o contexto do aluno, pode ter também no contexto do professor. O professor sabe utilizar, tem um conhecimento básico de computação, né? Ele utiliza, como é que ele utiliza, qual é o nível de 0 a 5, qual é o nível que ele utiliza, digamos assim, um notebook, que ele utiliza o computador. Todos nós sabemos utilizar o WhatsApp. Mas como eu vou utilizar o WhatsApp exclusivamente naquele momento dentro do ensino remoto? Então, até mesmo dentro desse contexto está o professor. Os nossos alunos, a geração atual, ela é considerada um nativo digital, porque ele já nasce imerso nas tecnologias. Uma criança da primeira infância, ela já sabe manusear o computador. Ela pode não saber usar, mas manusear ela sabe. E os dos anos seguintes também. Agora, o nosso trabalho, caso tenha um ensino remoto, é de trazer ele para o contexto de aprendizagem,
Pode até ter jogos, mas com finalidades educativas. O grupo do WhatsApp só faz informações educacionais. Então, o professor, hoje, né, tem professores que eu assisto algumas lives, algumas postagens no Facebook e em outras mídias que estão muito bem, obrigado, da nossa rede. Né, até me inspiro neles. Mas tem outros que não vai saber o que fazer, não sabe para onde correr. Aí vai precisar do nosso apoio, da URI, da gestão das escolas, dos próprios colegas de trabalho, caso seja utilizado o ensino remoto. Então, é preciso que a escola pense também nos professores. Não é só que eles usem, que eles adotem, aliás, o ensino remoto, mas que ele tenha condições para isso. É a própria questão da internet, da escola, da casa do professor. A gente falou nas competências ainda agora, né? Só lembrando que as competências gerais elas são 10, está na BNCC. E segundo a Base Nacional, está na Base Nacional Curricular. E o que diz a base? O que são competências gerais? É a mobilização de conhecimentos. Né? O aluno vai saber o que é isso, né? Como eu aplico isso na prática, isso são conhecimentos. E as habilidades práticas, que são as práticas mesmo, de exercitar. Por exemplo, vou fazer uma maquete, isso é prática, isso são habilidades, ele vai ter que saber confeccionar a maquete. As cognitivas, né, onde ele precisa, em cima do que o professor lecionou, ensinou, ele vai relembrar e vai, na forma de exercício e atividade, realizar aquelas atividades. E emocionais, que é no trato com o outro, no relacionamento com o outro, começando consigo mesmo para com o outro. Também atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, olha só, mais do que nunca, as competências gerais, elas vão nos ajudar muito nesse contexto da pandemia e também, a partir de agora, na nossa prática educativa, na prática docente. Lembrando que as 10 competências, elas não são exclusivamente de uma área de conhecimento, elas estão em todas as áreas de conhecimento. As escolas elas devem promover não só o desenvolvimento intelectual, que é o que mais se faz, o que mais se fez no início do primórdio da educação e ainda continua até hoje, mas levando em conta agora o contexto social, físico, emocional e cultural. Então, isso são competências gerais. Então, as competências, elas são a modificação da mobilização do conhecimento, habilidades práticas, cognitivas, etc. Né? Então, tudo isso aí são competências que a escola, nós professores, né, tem professores que já dominam essas 10 competências gerais, conheço alguns, tiro até dúvida com alguns da área dele. Outros precisam conhecer, não só as competências, mas toda a BNCC. Nós já temos uma proposta não é mais proposta, nós já temos para o ensino fundamental a documentação pronta, aprovada pelo Conselho Estadual de Educação, do nosso currículo. Então, temos que olhar esse documento, estudar e começar a colocar em prática, se for possível, desde agora, quando você selecionar as habilidades que irão trabalhar com os alunos e toda a sua vida profissional na rede estadual. Só lembrando, das 3 últimas competências gerais, elas se referem às competências socioemocionais. Lembrando que, apesar de ela estar enumerada de 1 a 10, não existe uma hierarquia de competências. A primeira competência é essa mais importante, a 10ª, não. Na verdade, as competências socioemocionais, elas dialogam com as outras competências. Se você pega, por exemplo, um conteúdo, e vai trabalhar a competência 1, pode ter certeza que ela está relacionada também, alguma delas, com as competências socioemocionais. E aí nós temos o autoconhecimento e autocuidado, que é para desenvolver com os alunos o reconhecimento de emoções e sentimentos, autoconfiança, autoestima e cuidado com a saúde e desenvolvimento físico. Temos a empatia e cooperação para desenvolver com os alunos a valorização da diversidade, compreensão da emoção e o ponto de vista dos outros, diálogo e mediação de conflitos. Eu quero até destacar essa empatia e cooperação é tão necessária hoje, né, nesse tempo de pandemia. E temos a responsabilidade de cidadania. Estabelece que o aluno, né, criança ou jovem, seja ele quem for, pode ser agente de transformação na construção de uma sociedade democrática, justa, solidária e sustentável. Então,
são essas competências socioemocionais que elas têm que ser trazidas para o contexto hoje do possível retorno às aulas, né? Com destaque a todas, mas esse autocuidado, ele é tão necessário hoje, a própria empatia. Exemplos para trabalhar na sala de aula. Vamos ver o autoconhecimento e autocuidado, por exemplo, em língua portuguesa. Convide os alunos a identificar os pontos fortes e fragilidades de si mesmo, percebidos durante a quarentena, e organize um debate em grupos. Esse debate pode até ser virtual. Ou, se for o caso da aula presencial, né, na sala de aula. Após o exercício oral, é hora de a turma fazer a primeira produção textual. O docente pode, então, discutir outros textos do mesmo gênero, enfatizando os pontos fracos ou controversos, detectados nas atividades anteriores, e depois pedir para reescrever. Então, alguém na aula de ciências, por exemplo, se for trabalhar a questão de qualquer assunto, vou pegar aqui a questão da estrutura do corpo humano, né? Também posso usar essa competência, o autocuidado, né? Para que o corpo fique saudável, o que eu devo fazer, e nesse contexto da pandemia, que cuidado eu devo tomar? São várias possibilidades, que aí o professor criativo e com orientação também pedagógica, né, poderá trabalhar de forma sem precisar forçar ou dizer, vamos trabalhar isso porque é tempo. Não é porque é tempo de pandemia, deve ser trabalhado sempre. A BNCC ela remete isso muito, vamos precisar ter essa habilidade de hoje fazer parte do nosso plano, do nosso planejamento, essas questões. Então, no possível retorno às atividades, é preciso que as escolas façam levantamento do acesso às plataformas sugeridas pelo Estado do Pará para estudo. Precisa saber quantos alunos acessaram o site da SEDUC. Você teve dificuldade? Gostaram? Pode ser usado também. Então, é preciso que vocês possam fazer esse levantamento. Pode ser usado o Google Forms para esse levantamento, fazer um questionário disponibilizado pela Quinta URI para as escolas. Uma das escolas que eu atendo, a diretora me ligou semana passada, na sexta, né? E a gente fez o formulário de consulta aos professores. Eu no telefone, eu no telefone e ela no notebook no telefone. Professora, vá lá no seu e-mail. Tá, professora, agora ela vai lá no Google App, naqueles 9 pontinhos, à direita acima, clique lá, vá lá em Drive, do lado direito, clique em novo, em mais novo, lá embaixo em mais, e agora formulário, abrir o formulário, aí faça isso, agora faça aquilo. E ela enviou para os professores, eles responderam. Né? Então, esse levantamento pode ser feito isso também, como até dar uma aula usando o formulário, para que o aluno assista um vídeo e dê resposta, entre outras questões. Então, nós temos digo assim, que é um plantão pedagógico na URI, se algum diretor, algum professor quer uma orientação, pode contar conosco. E a gente vai também, em reuniões futuras com os técnicos, trabalhar sobre essas questões. Tá? Hoje, mais do que hoje, a tecnologia, para aquele que aceita o desafio, hoje ela está sendo o meio mais necessário para você desenvolver ações. Eu estou participando pelo Grupo Municipal de Educação Fiscal, que representa a URI lá. Todo o nosso trabalho, que nós elaboramos um plano de ação, que vamos escrever essa semana no Prêmio Nacional, todo o trabalho foi feito online, não nos encontramos nem um pouco fisicamente, tudo foi online. Usando Meet para reuniões, usando live, tivemos 2 lives, né? Dia 28 vai ter uma também, eu vou estar presente com a secretária de Educação para falar do kit de alimentação escolar, que é o tema do nosso projeto. Tudo foi feito online, gente. Então, tem gente olhando com maus olhos, digamos assim, o uso das tecnologias. Eu nunca não vejo isso, eu vejo ela uma aliada para a gente, nesse momento tão inusitado. Então, faz esse levantamento com os alunos. Teve escolas que já fizeram esse levantamento, né? E aquele questionário que foi mostrado, houveram escolas
que fizeram também questionários com os alunos. Então, a escola ela precisa, os técnicos em especial, todos, na verdade, mas usar essas ferramentas para estar próximo do aluno, para ele saber que você está em contato com ele, está preocupado com ele, que é assim também. E lembrando, gente, que no momento do retorno, se for o caso, principalmente gestores e técnicos, acolha os professores. Eu fico até emocionado com isso, porque eu perdi colegas professores. Mas temos que buscar forças, né, para cumprir a nossa missão nesse plano terreno, né? Então vamos acolher. Aos nossos professores. Será um momento de escuta, como eles estão. Eu tenho um amigo que ele até perdeu a mãe dele, que era professora aposentada. Então, pensar nas suas famílias é um momento de apoio. E em casos de lutos, né, tem pessoas que precisam ser ouvidas por profissionais, encaminhar aos profissionais. Aqui nós temos o setor psicossocial com duas profissionais muito competentes, que eu particularmente admiro muito, pelo lado humano delas, que é a Edileuza, psicóloga, e a Cassiane, assistente social. Então, vamos acolher, gente, professores. Porque eles vão estar na sala de aula acolhendo também os nossos alunos que vieram também marcados por esse momento de pandemia. E é importante fazer o replanejamento para o retorno das aulas, voltado para o apoio psicológico. Dos alunos, né? E aí usar a metodologia roda de conversa. E professores, atualize seu diário digital. O que você trabalhou até o dia 17 do primeiro dia de aula até o dia 17 de março, atualize lá. Vai ser importante estar registrado a presença do aluno, o que você fez. E aí, caso tenha início às aulas, você vai receber orientações para o preenchimento do diário. E o meu muito obrigado, gente. Estamos juntos nesse mesmo barco. Que momento ele entra à deriva, outro momento ele está em águas calmas, mas juntos somos mais fortes. Obrigado, gente. Estamos abertos daqui a pouco às colocações, às perguntas. Obrigada, Alcindo, por sua importantíssima contribuição conosco. Sabe as palavras, nesse momento a gente entende a emoção que você sentiu ao lembrar dos seus colegas professores que infelizmente partiram, né? E como o professor Francisco colocou no início desse acolhimento, muitos sofreram com acometimento da Covid, outros partiram, e nós nos solidarizamos com todos, né? É importante nós fazermos essa menção, tá certo? E assim, ao longo da fala do Alcindo, nós estamos vendo aqui os questionamentos, as perguntas, as colocações e até ideias, né, que já surgiram aqui. Então, nós vamos falar só um pouquinho, rapidamente, antes de darmos a voz à psicóloga Cassiane, dizer assim, gente, que sobre os questionários, nós temos aproximadamente 31 mil alunos da rede estadual aqui em Santarém, né, da Quinta URI.
Então, nós tivemos aí, pelo nosso link da Quintauri, 2.123 alunos que responderam ao questionário, né, voltado para essa questão do acesso da internet, ou o outro acesso às aulas, às plataformas da SEDUC. E tivemos também outras escolas que fizeram os questionários com os seus alunos, então foram em torno de 5 a 6 escolas que fizeram. Praticamente as perguntas estão bem parecidas com da Quintauri, então nós tivemos aí em torno de 3.000 a 3.500 alunos que responderam, em torno de 10%, né, desses alunos que responderam aos questionários. Então, realmente é pouco, mas de um certo modo a gente pode fazer uma autoinferência com relação a isso e pensar e se perguntar, enquanto equipe gestora das escolas, né, como é que é esse acesso, como é que nós estamos contactando, como é que nós vamos monitorar esses alunos, entrar em contato para ver como é que eles estão e, né, para fazer essa divulgação do site da SEDUC, do SEDUCast, como eles colocam o nome do programa, não é? E nós até indicamos, como o Alcindo colocou, uma das nossas orientações, né, para tentar organizar nosso trabalho, é que as escolas façam seu questionário com os alunos para ouvi-los, né, em vários aspectos. Outro ponto, né, dessas atividades que estamos sugerindo, todos esses documentos editados, eles nos dão abertura para que a escola ela possa fazer as atividades com os alunos, ou via remoto, ou, né, no documento, apostilados. Nós temos, se vai ser computado ou não, é uma outra questão que as resoluções, os pareceres, todas essas documentações, elas realmente nos dão essa autonomia. Aí a decisão será da SEDUC em computar de acordo com esse acesso do nosso aluno. Na nossa região, nós sabemos que o acesso à internet é difícil, nós temos aí os alunos do campo, os indígenas, quilombolas, né, povos tradicionais, e nós temos que ter um olhar especial, e nós até indicamos a essas escolas que têm os seus os anexos em comunidades, que nós não temos esse acesso, que o aluno não tem acesso, nós possamos sentar com os professores, com os gestores, com os pedagogos, para que nós possamos pensar em uma alternativa para o alcance desses alunos que não têm acesso nessas comunidades, ok? Outro ponto que nós precisamos falar, e que é sobre o eixo tecnológico, que foi falado muito aqui no chat, assim, gente, sobre o eixo tecnológico, nós já reunimos com a professora Valéria, do NTE, nós conversamos, fizemos uma conversa, nós tivemos também as mesmas ideias que vocês estão sugerindo aqui, de fazer um curso aqui mesmo em Santarém, a partir do NTE. Entretanto, esses cursos que o CEFOR, o CETAI, eles estão trabalhando, né, promovendo, ele é em parceria com os NTEs de todo o estado. Então, os nossos NTEs todos estão trabalhando juntos. Professora Valéria, professor Ami estava, né? Professor Virbamar, ele está enquanto tutor de um desses cursos, dessas turmas. Então, assim, até final de setembro, nós teremos, eles estão ainda mentoreando aí os cursos, então nós não temos espaço aqui em Santarém para que eles possam fazer esses cursos, mas nós já estamos sentando para ver a possibilidade de nós fazermos aqui em Santarém com essa parceria do NTE, a partir de outubro. E nós sugerimos também esse documento que o Alcindo está falando, ele está valendo para que nós possamos estar desenvolvendo nas nossas escolas, ele será editado, nós encaminharemos para cada escola as documentações que nós estamos falando aqui, para que nós possamos realmente tentar organizar esse trabalho pedagógico aqui na instituição, ok? Alguns questionamentos sobre os EPIs, álcool em gel, né, sobre a sanitização das escolas. O professor falou, só para reforçar, gente, nós temos um recurso aí que a Secretaria de Estado, eles estão trabalhando, que é o Fundo de Suprimentos, para que as escolas possam estar comprando os EPIs,
o material de higienização das escolas, né, álcool em gel. O governo também se comprometeu em repassar para as escolas álcool em gel e máscaras, e nós estamos aguardando, só para dar esse feedback para vocês. E por falar de saúde, de segurança, né, nesse retorno, a equipe do psicossocial aqui da Quintaúri está realizando um trabalho muito interessante com relação a esse momento de pandemia, no sentido da saúde do servidor, porque a gente precisa olhar não só para o aluno, mas principalmente para nós servidores também, que estaremos na linha de frente num possível retorno. Então, a psicóloga Cassiane, ela vai estar falando a respeito desse trabalho que estão desenvolvendo, nesse levantamento de informações, sobre, inclusive, informações também, que ela vai estar falando das respostas dos servidores que responderam ao questionário do psicossocial, e também um lançamento de uma cartilha que é o resultado do trabalho que ela já vem desenvolvendo aqui na nossa rede, ok? Então, eu chamo nesse momento a psicóloga Cassiane para estar fazendo a sua fala. Fique à vontade, psicóloga. Bom dia a todos. É um momento importante, eu acho esse, né, de diálogo, de compartilhar esse momento com vocês, né. A gente está vivendo um momento de pandemia, né, alguém até colocou aqui no chat que é um momento que a gente não pode esquecer que a pandemia, ela continua, né, nós gostaríamos de estar falando dela no passado, mas a gente sabe que ainda existem, né, situações que a gente precisa estar atento. Então, a gente precisa lidar, né, com essa realidade que foi colocada, como o Alcindo trouxe um contexto logo no início, uma realidade que foi colocada para a gente. Então, nós tivemos que nos reorganizar, né, a nossa forma de se relacionar, as nossas atividades, e aí vieram o trabalho remoto, né, reorganizar os espaços, os protocolos de biossegurança, né, higienizar as mãos, usar as máscaras. Então, foram várias situações que foram colocadas para a gente, né, de uma maneira que a gente ainda não havia vivenciado, né, a gente não tem precedente de uma situação parecida, né, de uma pandemia, então a gente está se reinventando, está construindo. Eu até converso muito com a equipe que é um conhecimento que é construído coletivamente no dia a dia. Então, pensando nessa situação de pandemia, nesse cenário que a gente vivencia, nós, enquanto equipe, nós elaboramos um questionário, né, que foi denominado a percepção dos profissionais da Rede Estadual de Educação frente à pandemia, né, para que a gente pudesse conhecer um pouquinho essa realidade do servidor e como é que ele está percebendo essa situação de pandemia. Então, eu gostaria de falar um pouquinho, eu vou só citar alguns pontos que eu acho que são importantes para a gente dialogar um pouquinho sobre essa percepção, essa devolutiva de vocês com relação aos questionários que foram respondidos, né? O questionário, ele ficou disponível inicialmente no período de 22 de julho a 1º de agosto, e aí nós estendemos até 5 de agosto, mais ou menos, foi disponibilizado esse questionário. E aí nós tivemos 453 servidores que responderam, né, a esse instrumento que ficou disponível. Então, das pessoas que responderam esse formulário, 75,9% foram do sexo feminino e 24,1% do sexo masculino, né? Dos profissionais que responderam, 88,3% eles eram do grupo efetivo, né, de vínculo efetivo com a Rede Estadual de Educação, 11% de contrato temporário e terceirizado 0,7%. E do público, né, que respondeu esse questionário. Então, professores, 74% responderam o questionário, especialista em educação, 7,9%, auxiliar administrativo e servente com 4,4%, diretor e vice-diretor com 4%, merendeira e vigia com 0,7%. Então, esse foi o público que respondeu esse instrumento e participou dessa pesquisa. A gente abordou em uma questão os sentimentos que foram persistentes diante dessa situação de pandemia. E aí a gente, lendo, né, ouvindo um pouquinho outros profissionais, a gente percebe
que alguns sentimentos, eles vão ser, né, evidenciados durante esse período de pandemia, justamente porque a gente está vivendo um período diferente, um período atípico, estamos em tensão, momentos de alerta, preocupados com as incertezas, né, desse futuro, muitas questões para a gente pensar. Então, alguns sentimentos, eles foram pontuados como mais persistentes. A questão do medo, de 42,4%, a ansiedade, 30,2%, e a tristeza, 9,3%. Então, foram os 3 sentimentos que foram mais pontuados diante, né, dessa pandemia, dessa situação que a gente vem vivenciando. E aí, algumas outras pessoas relataram alguns outros, né, e aí eu queria citar, porque eu acho que é importante também a gente refletir. Alguém colocou assim: atento às mudanças necessárias e ao cumprimento das regras. Então, estar atento a essas mudanças, aos protocolos de biossegurança também foi algo que foi citado, né, de estar com esse olhar, né, ao que a gente pode fazer nesse momento, que regras eu tenho que seguir, que protocolos eu tenho que me adequar para a minha segurança pessoal e individual. Né. Também foi assinalado que foi um momento de compreensão, de otimismo e fé, e aí também foi pontuado como uma oportunidade para reinventar as metodologias, tanto de vida quanto do trabalho. Então, também foram sentimentos que foram pontuados nessa questão específica. Quanto às estratégias, né, porque a gente percebe que existem situações, sentimentos que vão surgir, mas que estratégias eu posso estar utilizando nesse momento? Então, quanto às estratégias, 24,5% afirmaram que realizaram momentos de interação e aproximação com a família. Então, houve esse momento de interação, de aproximação com a família. Ouvir música, assistir filmes, séries, lives, 22,3% também pontuaram. O contato virtual com amigos e familiares, né? A questão de 16,1% também, 20,1% colocaram esse contato com amigos, familiares, né? E aprimoramento de habilidades, 16,1%. E aí, habilidades entra cultivo de horta, artesanato. Teve gente que colocou essa mudança do hábito alimentar, a prática de atividade física, programas religiosos, alguns também pontuaram a questão do aprimoramento de cursos, de áreas fazendo cursos EAD, né, jardinagem, pintura, e aí as estratégias elas foram diversas para a gente passar por essa experiência, né, vivenciar a pandemia. E aí, sobre os aprendizados, né, nessa pandemia, durante esse período de pandemia, e aí 60% colocou valorizar a vida, as pessoas e as relações, né, então, quanto isso foi evidenciado nesse momento de pandemia, né, o quanto a gente estava mais próximo, né, das pessoas da nossa família, né, das pessoas que a gente convive todo dia, e aí priorizar também aquilo que faz bem, aquilo que traz bem-estar, foi o segundo mais pontuado, com 25,6%, cuidar mais de si mesmo também foi 7,1%, aproveitar esses momentos com a família também foi algo pontuado, teve também quem colocou todas as opções, então foram vários aprendizados nessa vivência nova, né? E sobre as temáticas, né? No final a gente fez uma pergunta sobre que temáticas, né, vocês considerariam importantes para a gente estar abordando, para a gente estar pensando, conversando. E aí, 42,6% trouxeram essas orientações sobre saúde e biossegurança diante da pandemia. Então, é uma temática que foi pontuada por vocês, né, pelos profissionais que responderam o questionário. Estratégias e organizações de estudo no contexto de pandemia foi o segundo item, com 29,8%. E aí, eu acredito também que essa live, né, da coordenação pedagógica, eu acho que já é também um intuito de aproximação, de dialogar, como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode dar início a isso. Muitas escolas já estão fazendo, né? Então, foi o segundo item também que vocês colocaram, essas estratégias de organização de estudo frente à pandemia, né? Foi o segundo tema mais pontuado. E o terceiro, saúde mental, com 14,8%, e o quarto, a escola e a família, com 8,2%. Então, foram as temáticas que foram mais pontuadas, colocadas como sendo importantes para serem trabalhadas. Mas também teve algumas pessoas que colocaram o uso de ferramentas tecnológicas, estratégias para aulas não presenciais, aulas online. Então, tem muito também
que vocês colocaram, eu vi no chat, né, a questão da formação, né, das questões de tecnologia. Então, isso também, de uma maneira ou outra, foi pontuado no questionário, de maneira individualizada, um ou outro profissional pontuou, mas a gente percebe que é um desejo, né, de estar antenado com essas questões tecnológicas para poder chegar, de repente, no aluno, né, realizar alguma atividade. Então, também foi pontuado isso, né. E aí, pensando em tudo isso, né, diante desse questionário, das coisas que a gente percebeu durante esse período de pandemia, de ser pontuada a questão da saúde mental, né, que vocês colocaram, e a gente sabe que é um ponto muito importante, nós construímos um material, que é um material informativo, né, denominado Estratégias de Cuidado frente à Pandemia de Covid-19, então é um material digital, né, ele tem o objetivo de contribuir com o bem-estar do servidor, né, então nesse material vocês vão encontrar algumas estratégias de cuidado, né, esse material eu quero frisar que são apenas sugestões, então você se sente à vontade para de repente buscar os que você mais se identifica, então é bem livre, é uma leitura fácil, vou mostrar aqui para vocês, só um minutinho, eu vou sair da tela e vou mostrar o material para vocês, olha, então é um material simples, tranquila, a ideia é disponibilizar digitalmente mesmo, então são estratégias de cuidado frente à pandemia, e aí a gente vem com uma pequena introdução, abrangendo esse momento, né, dizendo que é um momento novo, um momento atípico, né, que a gente tem que lidar com o imprevisível, com situações que a gente não estava acostumado a vivenciar, novo, e aí como isso, de repente, pode afetar a gente de alguma forma, e de que estratégias a gente pode utilizar para cuidar da nossa saúde, principalmente a nossa saúde mental. Então, com esse objetivo que a gente fez esse material, tá? Como eu falei, são sugestões de estratégias, então fiquem bem à vontade, tá bom? Então, aqui vocês vão ter essas tarjetas coloridas que falam algumas estratégias de cuidado, tá? E aí também a gente colocou aqui que caso essas estratégias, né, não estejam sendo suficientes, de repente, para a estabilização emocional, então você pode sim contar com a ajuda de um profissional, e aí a gente listou algumas instituições que podem fazer esse acolhimento, tá? Nós não colocamos todas, mas algumas. A gente tem esse site, que é a Rede de Apoio Psicológico do Pará, é um site que você pode entrar, se cadastrar, você pode fazer até 3 atendimentos online, né, na área com psicólogo. A gente tem também a clínica de psicologia do IESPES. Para casos mais específicos, a gente tem os CAPs, tanto os CAPs 2 quanto o CAPs álcool e drogas, eles estão abertos, é porta de entrada, né? Também nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né, o número 188, ele já tem um trabalho, há muito tempo que eles desenvolvem um trabalho, também está disponível, né, o DISC 188, e aí nós colocamos 2 números aqui, que são de violações de direitos, mas a gente quis colocar porque, eventualmente, a gente pode precisar, em alguma situação, mesmo informar alguém, né, sobre esses serviços, eles estão disponíveis, que é o DISC 100 e o DISC 180, são, em casos de violação de direito, porque a gente tem visto, né, nos jornais, nos telejornais, seja em matérias, que pelo confinamento, por a gente estar nesse distanciamento social, às vezes algumas situações de violação de direitos ocorreram com mais frequência, então a gente quis deixar também, para se você precisar orientar alguém, informar, então está disponível também para acessar também esse link de apoio. E aí também a gente colocou como uma dica, no site da SEDUC tem essa plataforma, né, que foi desenvolvida pelo Instituto Península, juntamente com a SEDUC, que é o Vivecer, né, que ele tem o objetivo de autocuidado, autoconhecimento, reflexão sobre a prática, tem também jornadas de aprendizagem, então é uma plataforma que é 100% gratuita, é uma plataforma online, então você pode acessar se você tiver interesse, tem caminhos lá, áreas de conhecimento, então se você tiver interesse de conhecer também, está disponível, aqui tem o site para você acessar. E aí, assim, a gente finaliza dizendo que o nosso desejo é que tudo fique melhor, assim, o mais breve possível, né, que a gente espera que a leitura possa ser útil, que você possa compartilhar, né, enquanto gestor, enquanto especialista em educação com seu grupo lá na escola, né, no grupo de WhatsApp dos profissionais da escola, que possa compartilhar e possa ser útil, né, de alguma forma para vocês. Finalizamos com as referências também,
E aí, quem quiser acessar as referências também está disponível. E aí, assim, lembrando também das competências socioemocionais, que o Alcindo falou também, a gente tem também o Instituto Ayrton Senna, que faz um trabalho já há muito tempo, então, se você tiver interesse, lá tem, vou falar especificamente das competências socioemocionais, né? Lá ele fala das competências socioemocionais, lá tem 2 cadernos já que estão disponíveis, então você pode acessar os cadernos, tem atividades voltadas para a escola, para o professor, tem vídeos. Então, de repente, a gente começar a ler sobre isso, né, ver que atividades são necessárias. Então, é institutoayrtonsenna.org.br, você também pode acessar, tem materiais disponíveis. Lá no VVC, de repente, você encontra materiais disponíveis, né? Então, acho que pode ajudar nesse momento, né? Então, a gente espera que a cartilha também seja útil. Essa cartilha a gente vai disponibilizar nos grupos de WhatsApp digitalmente, mas se você quiser saber mais, por exemplo, sobre as competências socioemocionais, lá no Instituto Ayrton Senna, eles têm também materiais disponíveis, você pode baixar as cartilhas, tem 2 cartilhas que eu já vi lá que estão disponíveis, então, de repente, você pode olhar, tem atividades específicas para o professor desenvolver, de repente, a gente pode, sei lá, montar um grupo de estudo online com o professor, né, discutir sobre algumas competências, acho que a dica do Alcindo também já ajuda com as orientações do Alcindo. Essa cartilha também a gente vai disponibilizar agora nos grupos de WhatsApp para vocês passarem para os professores, para os profissionais que trabalham na escola, tá? Então, assim, eu acho que tudo vem para a gente aprender. Eu acho que o conhecimento, nesse momento, ele vem para nos empoderar, né? Então, a gente conversando, a gente pode se ajudar nesse momento. A gente aqui está disponível também na URI, se de repente você quiser uma orientação, né, quiser conversar, a gente está disponível, eu, a Edileuza, né, enquanto equipe aqui, a gente está disponível. O Vivecer, alguém colocou o Instituto Península. O Vivecer, ele é uma parceria desse Instituto Península com a SEDUC. Ele é um site voltado para o autoconhecimento, tem jornadas de aprendizagem. Mas o site está na cartilha, mas se você entrar no site da SEDUC, ele também está lá no site da SEDUC, tá bom? É isso, gente, muito obrigada, tá? Eu quero agradecer, assim, o convite da coordenação de ensino, que chamou para a gente pensar junto, para a gente conversar, né? Então, a gente está aqui tentando trabalhar, tentando construir junto com vocês. Muito obrigada, tá bom? Obrigada, Cassiane, psicóloga Cassiane Perim. Dizer assim, gente, que tem algumas perguntas aqui, o chat está cheio de sugestões, perguntas, e a gente vai pontuar algumas que foram mencionadas aqui, por exemplo, o curso do NTE, já falamos a respeito, nós estamos nos programando para outubro, para nos organizar, para ver se conseguimos fazer aqui em Santarém, no NTE, ok? Alguns colocaram aqui que nessa live é difícil porque nós não temos uma conversa assim que pudesse ter intervenções e com as sugestões, mas nós estaremos fazendo reuniões via Meet por polo, né? Os nossos técnicos, colegas técnicos da coordenação de ensino da Quintaúri estarão marcando reunião com cada escola, com as suas escolas, o seu polo, para estar fazendo essa conversa, né, num grupo menor, mas que depois a gente pode estender novamente para um Meet. A gente pode ver a possibilidade, obrigada pelas sugestões já, desde já, tá? Gostaríamos de enfatizar que foi falado aqui sobre o e-mail institucional. Nós temos a possibilidade, estamos também conversando com a professora Valéria sobre os e-mails institucionais dos alunos. Realmente nós tivemos umas informações, mas estaremos buscando melhores informações de como poderá ser disponibilizado aos alunos esse e-mail institucional, para que eles possam ter esse acesso também a essa plataforma. Sobre o encaminhamento, essas sugestões, esses encaminhamentos mais claros, como o professor Rivelino colocou, nós estaremos encaminhando às escolas via e-mail, WhatsApp, o documento com todas essas orientações. Estaremos também encaminhando o modelo de relatório. Por que o relatório? Porque todas as escolas, de alguma forma, estão fazendo algum trabalho com os alunos, disponibilizando aulas, videoaulas, disponibilizando material escrito para os alunos, apostilados,
né, e outras formas de trabalhos e atividades para os alunos. Então, é importante, mediante a todas essas documentações editadas, é importante nós termos um relatório do que a escola, né, do que os pedagogos, do que os professores estão realizando nesse momento, que se, de repente, houver da parte da SEDUC uma autorização de validação das aulas, não sei, a gente não sabe ainda, mas nós teremos já um relatório com todas essas informações das escolas. Então, nós estaremos encaminhando esse modelo de relatório, também sobre as formações entre professores. Com relação à formação do CEFOR, do CETAI, né, e NTEs, nós percebemos que muitas vagas, assim, elas acabam sendo mais da região metropolitana e não para nós. Daqui de Santarém, eles abriram o específico, né, temos 2 turmas, inclusive, já formadas, esperando uma 4ª etapa desse projeto de formação. Por isso, a nossa sugestão, enquanto unidade, né, enquanto Quintaúri, é que façamos essa formação entre professores. Nós temos professores aí que se disponibilizaram, inclusive chegaram como o professor Francisco aqui na Quintaúri, se disponibilizando a fazer formações entre os colegas professores e outros que queiram, né, conhecer essas ferramentas digitais. Então, nós estamos sugerindo, principalmente aqueles colegas os professores que trabalham nos laboratórios de informática, que se tiverem as habilidades para se propor a estar trabalhando nas suas escolas com os professores, conhecimento básico, nós estamos também encaminhando um documento de orientação de como fazer essa atividade. É importante, assim, é a SEDUC que tem que disponibilizar isso, a SEDUC-SED, sim, mas em tempos que nós percebemos que é pouco servidor para dar conta de uma demanda muito grande de professores, de educadores que querem essa formação, nós temos que nos ajudar, como o professor Alcindo falou, nesse momento nós precisamos aprender o que essa pandemia veio trazer, né? Ajuda mútua, né? Se importar com o outro para que nós possamos crescer juntos e oferecer uma educação melhor de qualidade. Tá certo? Nós queremos também lembrar sobre uma live que nós vamos estar também realizando, estamos programando sobre as boas práticas nessa pandemia que todas as escolas estão realizando. Então, nós gostaríamos de convidar, né, as escolas que queiram apresentar a sua boa prática, uma prática que nesse momento de pandemia aí se estabeleceu e a escola continuou o trabalho. Nós vamos estar, através das reuniões polo dos colegas técnicos, eles estarão dando o link da inscrição, falando da data da live, quais são os critérios para essa apresentação da escola, dessa boa prática das escolas. Então, aguardem que nós estamos caminhando para essa segunda live, e não só essa segunda live de práticas pedagógicas, né, de boas práticas pedagógicas, mas também no eixo sanitário, nós estaremos realizando lives que orientem, que tragam protocolos, né, de segurança, de biossegurança, para que nós possamos estar mais empoderados de conhecimento e da prática também nas nossas escolas. Então, nós estamos trabalhando em conjunto com o psicossocial para estarmos fazendo, né, todas essas atividades. Eu gostaria de dizer também, um agradecimento, na verdade, agradecer a equipe técnica que está aqui, né, do NTE, a professora Valéria, que é a coordenadora do NTE, agradecer ao professor Ribamar, que cedeu o canal, porque o nosso deu problema, né, ele cedeu o canal dele do YouTube para fazer essa live. Agradecer à professora Gisele Vidal, que está aqui conosco na Quintaúri, e também está dando um suporte maravilhoso aqui para nós, tá certo? Então, agradecemos essa equipe, o espaço que eles nos cederam, agradecemos todos vocês por estarem nos assistindo, acompanhando, reunindo, dando esse feedback. Nós vamos estar lendo todas as sugestões, as falas aqui, e nós daremos retorno a vocês, sim. Deus quiser, nós vamos sentar, estamos sentando,
né, para que possamos realmente, enquanto rede, ouvi-los. Queremos sugestões, inclusive, porque a educação ela não se faz só, não podemos achar que nós sabemos tudo, que não estamos com medo também desse cenário que se pôs. Todos nós ficamos inseguros com tantas situações que essa pandemia veio nos trazer. Então, queremos realmente colaborações, sugestões, ideias. Estamos aqui acessíveis a vocês, estamos aqui separados nesse momento virtualmente, mas estamos nas escolas também, no momento que nós faremos as reuniões por polo. Queremos agradecer de verdade a cada colega que colocou aqui essa força para que nós possamos fazer, né, que sugeriram essa live que nós já estávamos pensando em realizar. Então, agradecemos. E também com o propósito de aprimorar nossos trabalhos, as nossas atividades, nós vamos estar disponibilizando um link para fazer uma avaliação desse momento com vocês, tá certo? Para vocês deixarem a sua percepção aí para nós de como foi esse momento, essa primeira live da Quintaúri, tá certo? Nós vamos encaminhar via WhatsApp, grupo de WhatsApp, daqui a pouquinho, tá certo? E nós queremos de verdade agradecer a todos vocês. Deixa eu ver se esquecemos de alguma coisa, mas acredito que não, tá certo? Agradecemos de coração e é isso aí, gente. Estamos disponíveis aqui. Muito obrigada, que todos tenham um bom dia e estaremos juntos com vocês, tá certo? Muito obrigada. Tchau, tchau.